Será que é possível agir em doenças crônicas com a medicina germânica? Assiste esse vídeo porque eu vou te responder essa pergunta neste vídeo. Então, para iniciar esse vídeo, eu quero falar contigo sobre o que são as doenças. As doenças nada mais são do que respostas do nosso corpo perante as coisas que a gente passa na nossa vida. Mas Marina, é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Tem que pôr o seu corpo numa ameaça. O que seria uma ameaça, né? Que a gente fala é uma ameaça, pode ameaçar a nossa sobrevivência. É algo que é extremamente impactante, né? Vivido em solidão e também que é uma coisa dramática. O que é dramático? É quando a gente coloca aquilo, o que aconteceu, como algo muito importante, é algo que você precisa resolver. Então, por exemplo, se você perde o seu emprego agora, pode ser muito dramático na sua vida ou um pouco dramático, depende aí do quanto você tem na sua conta, né? Se aquele emprego era muito significativo para você, trazia a renda da sua casa, isso pode ser muito dramático na sua vida e muito impactante. E aí pode sim impactar o seu corpo. Agora, se tá tudo bem, se você tem uma reserva, se você nem queria mais ficar nesse emprego, não vai impactar o seu corpo e tá tudo bem. Então, doenças, né, nada mais são do que respostas que surgem perante esses eventos da sua vida para te ajudar a resolver o que você passou. Uma doença é isso. E aí, Dr. Heike Hammer, né, da medicina germânica, ele acabou mapeando todo o corpo. Então, hoje a gente sabe exatamente, né, de acordo com o sintoma que você tem, a gente sabe exatamente o que você está passando ou o que você passou na sua vida para o teu corpo responder dessa forma. E as doenças crônicas, né? Por que uma doença se torna crônica? Por que durante muitos anos as pessoas têm sintomas e os sintomas não vão embora? Então tem fatores especiais aí. Um desses fatores, né, que não deixa as doenças irem embora é justamente o conflito da solidão, de se sentir só. Então, a gente acabou de sair de uma pandemia e a gente viu muitas pessoas adoecerem, né? Adoecerem em massa devido também a essa solidão. Nós não fomos feitos para viver sozinhos. E hoje, a questão da solidão nas pessoas, mas a questão de se sentir só, né, pode sim impactar em muito o corpo, fazendo com que uma doença se torne crônica. Então, ao invés de você resolver rapidamente o que você tem na sua vida, se você estiver sozinho ou com sentimento de solidão, isso pode impactar o teu corpo de forma que a doença ela não vai embora. Existem aí várias características, né, de doenças crônicas dentro da medicina germânica, né, que a gente atua. E a mais forte delas é o se sentir só. Existe também a questão da medicação, né? Uma pessoa que toma medicação por toda a vida ou pro resto da vida também não permite que o seu corpo se cure. Também é capaz de cronificar uma doença. Por quê? Porque o sintoma ele tá ali, você não dá chance para o corpo se autocurar. Então, a medicação faz com que também você permaneça doente. E como último fator, né, e muito importante para uma doença permanecer no corpo, se tornar crônica, a gente fala que são as recaídas do conflito. Quando você está dentro de um conflito biológico, né, onde a gente busca a causa emocional aí, essa real causa ela pode se manter se você ficar dentro do problema, dentro do conflito e você não sai, você não resolve. Então, por exemplo, quando você tinha que sim resolver o seu ambiente ou se afastar de alguém que é muito tóxico, você não se afasta e o teu corpo fica aí na doença, né? Fica nos sintomas, justamente porque você tinha que tomar uma decisão de afastamento, mas você não toma. Então, o que acontece? O seu corpo continua respondendo. Então é muito importante a gente conhecer esses fatores para entender como a medicina germânica atua, porque o papel do terapeuta de medicina germânica é o quê? É identificar justamente esses fatores e criar estratégias junto com o paciente para eliminar
né, essa doença crônica eliminando esses fatores. Então, uma coisa sempre vai levar a outra. Então, vamos a um exemplo, né? Uma criança que está com alergia e é uma alergia recorrente. Por muitos anos, essa criança permaneceu com essa alergia. Como que a gente pode ajudar essa criança a eliminar de uma vez essa alergia? Primeiramente, a gente precisa entender por que ela desenvolveu essa alergia. Então, a gente vai lá e a gente age descobrindo, né, a causa real. Então, qual foi o conflito de separação nesse caso que fez desencadear essa alergia? Então, a primeira coisa é entender esse conflito. Separou de quem, né? De com quem foi essa separação? A primeira coisa que a gente deve olhar. Depois, você entende por que essa alergia ainda se mantém nessa criança. Será que existe aí algum fator de cronicidade, né? Como? Será que essa criança ainda está em conflito? Será que essa criança está tomando alguma medicação que impede também a cura do corpo? Será que essa criança ainda se sente só? Por quê? Porque, gente, a gente precisa avaliar esse paciente como um todo, né? E para eliminar, para conseguir resultados com essas doenças crônicas, é muito importante. Então, a gente olhar para um todo, né? Ter uma visão geral, de cima eu falo, né? Desse paciente, mas seriam duas coisas: agir na real causa e eliminar esses fatores.